E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. A janela de transferências no Brasil está prestes a fechar em 21 dias, e o Vasco tem apenas 3 semanas para reforçar seu time titular. A principal necessidade do elenco está na contratação de atacantes de lado, que cheguem para somar imediatamente. E é essa a prioridade da diretoria. Após tentativas frustradas de contratação com Bruma, Brian Rodrigues e Coelho, o nome que ainda gera esperanças é o de Rony, do Palmeiras. O Vasco fez novas investidas pelo jogador, buscando um empréstimo para contar com o atacante. Porém, apesar de sondagens de clubes do Brasil e do Oriente Médio, como equipes do Catar e da Arábia Saudita, a negociação só avançará se dois fatores se concretizarem: o interesse de Rony em se transferir e um acordo entre os clubes quanto ao salário, com o Palmeiras arcando com uma parte dos vencimentos do atleta. Enquanto não consegue fechar com Rony, o Vasco mantém as alternativas em aberto e segue atrás de outras opções para o ataque. Após a frustração com as negociações de Coelho, Bruma e Brian Rodrigues, a diretoria se viu obrigada a recalcular sua estratégia. Mesmo assim, o clube não descarta novas investidas por Brian Rodrigues no meio do ano, uma vez que o América MX não conseguiu liberar o jogador agora devido à falta de tempo para buscar um substituto. O Vasco também mapeou outros nomes, com foco em jogadores para o time titular. Entre eles, destaque para Lloyd Augusto, atacante do Alanyaspor, e Lucas Braga, que acabou sendo descartado após sua transferência para o Vitória. A busca continua, com conversas com clubes da Europa e América do Sul. Apesar da urgência em reforçar o ataque, a diretoria do Vasco também está de olho na defesa. O zagueiro paraguaio Balbuena, ex-Corinthians, segue sendo cogitado. O defensor, que tem bom relacionamento com Fábio Carille, foi uma tentativa frustrada no início da temporada devido ao alto valor exigido pelo Dinamo Moscou. No entanto, como seu contrato está nos últimos 6 meses, o Vasco segue atento e pode tentar uma nova investida após avançar nas contratações para o ataque. Além disso, o clube busca um centroavante de características diferentes para ser opção a VGT. Até o momento, o Vasco acertou com 5 reforços para 2025, o goleiro Daniel Fusato, os meio-campistas Tietê e os zagueiros Maurício Lemos, Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Porém, 2 atacantes já deixaram o clube, Emerson Rodrigues e Serginho. O tempo está correndo, e a pressão para concretizar os negócios aumentará conforme o fechamento da janela se aproxima. Aos 32 anos, Gustavo Coelho, volante colombiano de longa trajetória internacional, está no radar do Vasco da Gama para reforçar seu meio-campo. Com passagens por clubes renomados como Flamengo, Al Hilal e Al-Shabaab, o atleta é um dos nomes mais cobiçados do mercado. O que chama a atenção é a força do clube carioca na disputa por um jogador de nível internacional, que não só já brilhou em competições sul-americanas e árabes, mas também se consagrou como um dos pilares de sua seleção. O Vasco sabe que a competição é dura, mas não desiste de trazer Coelho para o Rio de Janeiro, apostando que a experiência do colombiano será fundamental para alavancar o time na temporada. Apesar de o Al-Shabaab, atual clube de Coelho, ter pago cerca de 5 milhões de dólares para contratá-lo no ano passado, a negociação com o Vasco se apresenta como uma oportunidade estratégica. Com o interesse de clubes como o Corinthians Internacional em seu futebol, o volante tem mercado, mas o clube carioca acredita que pode oferecer o ambiente e os desafios certos para convencer o atleta a retornar ao Brasil. A expectativa é de que, após uma análise mais detalhada, Coelho possa ser o reforço de peso que o Vasco precisa para consolidar seu setor defensivo e sonhar mais alto nas competições nacionais e internacionais. Além de sua habilidade técnica, Gustavo Coelho é reconhecido por sua personalidade forte dentro de campo. Conhecido por sua liderança silenciosa e comprometimento com o coletivo, o volante colombiano sempre se destacou por sua postura profissional e dedicação inquestionável. No Flamengo, foi considerado um dos jogadores mais consistentes e com uma mentalidade vencedora, capaz de impor seu ritmo no meio-campo e conduzir a equipe a momentos decisivos. Sua capacidade de ler o jogo, somada a um incansável trabalho defensivo, fará com que Coelho seja um verdadeiro patrão do setor, um elemento crucial para dar estabilidade ao Vasco, especialmente em confrontos importantes. Sua experiência internacional e passagem por clubes de peso são exatamente o que o Vasco precisa para almejar títulos maiores. Coelho tem em seu currículo conquistas como a Copa Libertadores e títulos nacionais, além de disputas em alto nível com a camisa da seleção colombiana. Sua visão de jogo e habilidade para proteger a defesa, ao mesmo tempo em que distribui passes certeiros, são características que podem ajudar o Vasco a ter mais controle nas partidas, tornando o time mais competitivo nas competições de peso, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Com um jogador desse calibre, o clube ganha não apenas qualidade técnica, mas também a mentalidade vencedora que tanto precisa para conquistar títulos importantes no cenário nacional e internacional. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos! Nos últimos anos, Gustavo Coellar tem sido sinônimo de regularidade e consistência em suas atuações, especialmente nas temporadas 2022, 2023 e 2023-2024. No Al-Shabaab, seu time mais recente, o volante colombiano se manteve como peça fundamental no meio-campo, demonstrando sua experiência e liderança em competições de alto nível. Embora não tenha marcado muitos gols, sua capacidade de proteger a defesa e distribuir o jogo fez toda a diferença. Coellar foi crucial para a estabilidade do time em momentos decisivos, mostrando sua versatilidade e habilidade em controlar o ritmo das partidas. Sua performance foi marcada pela inteligência tática e pela habilidade em se posicionar corretamente, fatores que o destacaram como um dos pilares da equipe em competições nacionais e internacionais. A possível transferência para o Vasco surge como uma oportunidade estratégica para o clube carioca. Com a experiência acumulada em times como Flamengo, Al-Hilal e Al-Shabaab, Coellar traz consigo um arsenal de conquistas e um currículo repleto de competições de alto nível, que podem ser determinantes para fortalecer o meio-campo vascaíno. Sua capacidade de distribuir passes longos, somada à sua visão de jogo, seria uma adição de peso à equipe, capaz de proporcionar a estabilidade que o Vasco tanto busca nas competições mais desafiadoras. A chegada de Coellar pode ser a chave para o clube alavancar suas ambições de conquistar títulos importantes, ao mesmo tempo em que transmite aos jogadores mais jovens a mentalidade vencedora necessária para brigar por grandes conquistas no futebol brasileiro e internacional. Agora é a hora de saber o que você, torcedor do Vasco, pensa sobre a possível chegada de Gustavo Coellar. O volante colombiano tem tudo para ser um dos principais nomes dessa janela de transferências e pode ser o reforço de peso que o clube tanto precisa. Com a experiência de quem disputou competições de alto nível, como a Libertadores e títulos importantes no futebol árabe, Coellar pode ser a peça que faltava para transformar o meio-campo do Vasco em um verdadeiro diferencial. Mas será que ele se encaixa no perfil da equipe? A torcida acredita que ele pode fazer a diferença nos jogos decisivos e levar o time a conquistas maiores? Não podemos deixar de questionar, ele tem o potencial para trazer de volta a alegria das grandes vitórias? E mais, qual o desempenho esperado para o jogador em São Januário? Coellar já mostrou sua qualidade em diversos clubes ao redor do mundo, mas será que ele pode repetir esse sucesso no futebol brasileiro, jogando em um clube com a grandeza do Vasco? Será que sua chegada pode ajudar o time a brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil? Ou o jogador precisará de um tempo de adaptação para se destacar? A torcida tem um papel fundamental neste momento, com suas expectativas e sonhos sobre o que está por vir. O que você acha dessa contratação? Deixe sua opinião e se prepare para o que promete ser uma temporada cheia de emoções. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.